Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Barcelona eliminado na fase de grupos da Champions. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual que você está acostumado, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, porque, como era esperado, o Barcelona, esperado desde a quarta rodada da Champions, o Barcelona está eliminado da Champions League, eliminado na fase de grupos pelo segundo ano seguido. Ao contrário da eliminação do ano passado, em que você, pelo momento do Barcelona, você imaginava que aquilo era possível antes do torneio começar, um Barcelona mudando de diretoria, com um técnico que a gente nem sabe por que ficou, com um jogador, com um time muito fragilizado. Esse time foi ser reforçado na segunda metade da temporada. Nessa temporada, a eliminação do Barcelona causa uma surpresa. E aí, eu tô aqui para querer definir como a gente adjetiva a eliminação do Barcelona nessa fase de grupos. Ontem, durante as transmissões lá da TNT Sports, a gente falou muito sobre isso e as palavras passearam, por exemplo, no último lance entre vexame e normal. E eu, que estava participando do programa, coloquei uma terceira palavra que para mim é decepção. Eu não acho que a gente possa encarar com normalidade a eliminação do Barcelona na fase de grupos desta temporada, mas também não acho que seja vexame. Eu acho que é uma decepção, uma grande decepção. E vou falar por quê. Em especial, para começar, num primeiro momento, porque o sorteio da Champions acabou sendo cruel com o Barcelona, ou sendo cruel com a Inter também, né? Que colocou esses times num grupo muito difícil, né? Um grupo que tem um dos favoritos ao título, que é o Bayern de Munique, e com razão se portando como tal, ganhando todos os jogos até aqui, já é primeiro do grupo e tudo mais. Então, acho que isso você tem um ponto, né? A Inter era disparado o time mais forte do pote 3, e esse time caiu no grupo do Barcelona. Então isso é um fato. Você tinha três grandes times, você tinha três grandes clubes no mesmo grupo disputando duas vagas. Então acabou sendo assim. Tem um ponto que o Barcelona reclama com muita razão, que no confronto direto que decidiu a classificação, que foi o jogo Inter 1, Barcelona 0, o Barcelona teve não marcado um pênalti vergonhoso, um pênalti indecente, que poderia ter lhe dado um empate, perfeito? Então, esse ponto do Barcelona é um ponto verdadeiro, isso precisa ser observado, precisa ser falado. Então, você tem esses dois pontos. Eu estou fazendo aqui os pontos pró-Barcelona primeiro, que agora eu vou falar os problemas que o Barcelona teve e que o responsabilizam por essa eliminação, tá? Então não estou aqui para passar pano para o Barcelona, não. Mas eu não considero vexame basicamente por esse aspecto. Você tinha três grandes clubes, três times multicampeões de Champions, no mesmo grupo, para duas vagas. Um deles rodaria. E aí, considerando a força que tem o Bayern de Munique, é um dos times 100% da Champions, junto com o Napoli, acabou ficando ali uma vaga muito clara entre Inter e Barcelona. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto o Barcelona contratou 14 reforços. O Barcelona tem no time titular 5, 6 titulares novos. O Barcelona tem um treinador que faz a sua primeira pré-temporada com o time, que é o caso do Xavi. O Xavi entrou na temporada passada com o bonde andando. Um treinador novo, um treinador que está longe de estar formado, isso precisa ser dito, né? O Xavi, ele é um treinador que está aprendendo a ser treinador. Mas ninguém aprende a ser treinador no Barcelona. É um argumento que você tem, que você pode ter, e é um argumento bom para um debate. Só que a diretoria do Barcelona contratou o Xavi. Então, assim, esse debate já não existe do ponto de vista factual, porque o Barcelona decidiu contratar para técnico do Barcelona, a direção do Barcelona, um técnico em formação. E pessoas em formação profissional, elas erram. Elas
têm problemas, elas têm dificuldade. E o Xavi errou, o Xavi teve dificuldade ao longo dessa caminhada. Então, não é normal, ou trocar a palavra normal, não é surpreendente que um time demore a encaixar com 6 titulares novos, com a defesa praticamente toda nova, com o ataque praticamente todo novo. Não é surpreendente, isso pode acontecer. E aconteceu com o Barcelona. O Barcelona demorou a encaixar nesses grandes jogos. Essa base recém-formada foi suficiente para jogar jogos de menor exigência, mas não foi suficiente para jogar os jogos grandes. Tanto é que o Barcelona perdeu as duas para o Bayern. Ontem tomou um 3-0 que mostrou ali muito bem a distância das equipes. Empatou uma e perdeu outra com a Inter e perdeu para o Real Madrid. De certa forma, até com uma certa tranquilidade do Real. Então, acho que esses argumentos, para mim, tornam a eliminação do Barcelona uma decepção. E estou tranquilo, não estou aqui para passar pano não, porque critico quando tem que criticar e elogio quando tem que elogiar. Feitas essas ponderações, vamos falar agora o que o Barcelona tem culpa. O Barcelona tem muita culpa dessa eliminação. O Barcelona, na maioria dos jogos, dos 4 jogos de exigência, eu não estou excluindo o jogo com o Vitória Pilsen, que o Barcelona goleou lá, inclusive o Vitória Pilsen teve ali no primeiro tempo algumas chances, inclusive até fez gol no Barcelona, mas enfim, goleou o Vitória Pilsen, estou excluindo um pouquinho, um time claramente abaixo, a gente viu isso, e ontem, né, o Barcelona, para ficar vivo, dependia do Vitória Pilsen não perder para a Inter, então assim, era uma maluquice, né? Então, excluindo esses 4 jogos, ou nesses 5 jogos, se você quiser incluir o jogo com o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, o mesmo roteiro, né? Um time com muita motivação, um time com muita disposição, não pode dizer que o time do Barcelona não correu nada, um time que tentou controlar o jogo pela posse de bola, e ontem o Marcos Alonso falou isso depois do jogo, e um time que foi muito pouco efetivo, um time que teve uma posse improdutiva, um time que ficou tocando bola sem gerar oportunidades, ontem não teve uma finalização no gol, e um time que desperdiçou muitas bolas, num nível comprometedor para uma equipe cuja premissa é controlar por meio da posse de bola. Marcos Alonso falou sobre isso em entrevista ao Marcelo Beckler ontem, e ele disse que o time fracassou em tentar controlar os jogos pela posse. Então, e o roteiro teve os jogos tiveram mais ou menos esse mesmo roteiro. Barcelona tocando, sem gerar chance, o outro time ia lá, roubava e fazia gol. Foi assim contra o Real Madrid na Liga, foi assim nos 2 jogos contra a Inter, foi assim ontem. Tem uma modificaçãozinha, tem uma alteração nesse roteiro, que foi o primeiro jogo lá contra o Bayern em Munique. Esse sim, uma atuação muito boa do Barcelona, que teve a imposição, o encaixe da marcação alta, teve uma posse de bola produtiva, uma posse de bola que levou perigo, e aí foi o dia que, coisas que acontecem no futebol, foi o dia que o Lewandowski foi super abastecido e ele não foi o Lewandowski que tem que ser. E beleza, não vai crucificar, vai querer questionar o Lewandowski por isso? Não. Naquele jogo lá de Munique, o Barcelona foi muito bem, jogou muito bem, e ali o Lewandowski falhou. De novo, como é possível falhar, como todos nós estamos propensos a falhar, e talvez, ontem eu desenvolvi esse raciocínio no Melhor da Liga, talvez esse jogo de Munique, que o Barcelona jogou muito bem, que o Barcelona jogou melhor que o Bayern e perdeu por 2-0, talvez esse jogo tenha feito um mal danado para o Barcelona, porque a todo momento que se fala dessa decepção que é a eliminação na fase de grupos, a todo momento é citada a partida contra o Bayern em Munique, que foi exceção, não foi regra. Esse é um ponto importante.
Você citar que o Barcelona jogou melhor que o Bayern em Munique e perdeu é um fato. Mas é mentira querer dizer que o Barcelona foi assim nos jogos grandes da temporada. Não foi. Aquele jogo foi uma exceção. O único jogo em que o Barcelona agrediu o adversário, foi eficiente para criar chances e, por coisas do futebol, não converteu as chances, foi o jogo de Munique. Contra a Inter e Milão, isso não aconteceu, em que pese o pênalti bizarramente não marcado. O jogo contra a Inter no Camp Nou, isso não aconteceu. O Barcelona ficou muito improdutivo, fez 2 gols no bumba meu boi para empatar o jogo e merecia ter perdido a partida, porque dentro do seu plano de jogo a Inter jogou muito melhor que o Barcelona no Camp Nou e a Inter não ganhou o jogo porque o Aslani chutou a bola no peito do Ter Stegen, era só rolar para o Lautaro afundar o goleiro. Então assim, e no jogo com o Real Madrid a mesma coisa. Barcelona tocando, o Real ia lá, pau. Barcelona tocando, o Real ia lá, pau. Foi isso. Então assim, querer contar que a trajetória do Barça na Champions foi uma trajetória de jogar melhor que o adversário e não ganhar, não é verdade. Isso aconteceu em um jogo, no jogo contra o Bayern de Munique em Munique. O jogo de ontem, Barcelona começou empolgadaço, o Bayern jogou um pouquinho mais ligado do que em Munique. Barcelona empolgado, indo, marcando, tentando subir marcação, 2 em 1. Primeira jogada, o Gnabry esticou para um passe maravilhoso para o Mané, 1 a 0. Aí o Barcelona, vamos lá, torcida apoiando, torcida apoiou bastante, inclusive, tocando, não conseguiu finalizar uma bola. Eu vou entrar aqui na estatística, deixa eu ver se eu acho aqui, cadê? Ó, não conseguiu finalizar uma bola no gol. Então assim, não dá para aceitar isso de que foi regra estatística. Chutes do Barcelona, 9 contra o Bayern, 9, 0 no gol. 0 no gol. Se o Reich tivesse ficado sentado na trave, tomando cafezinho, não teria feito diferença nenhuma, porque ele não fez uma defesa no jogo. Então assim, esse é um ponto que tem que ser dito. A ótima atuação do Barcelona contra o Bayern em Munique, ela foi exceção do Barcelona nos jogos grandes da temporada. Não foi a regra. Isso precisa ser dito, tá? Aí entra o Xavi. Acho que o Xavi tomou algumas decisões ruins ao longo da temporada. Foi muito prejudicado pelas lesões na defesa, é verdade. Ontem o Barcelona jogou com o Marcos Alonso de zagueiro, jogou com o Bellerin completamente sem ritmo, mais perdido do que surdo em bingo de quermesse. O Bellerin deu condição a 2 dos 3 gols do Barcelona, deu condição a um outro lance que não virou gol. Então assim, o Bellerin estava completamente fora. No jogo contra a Inter, que é do Camp Nou, o Piqué falhou feio, não estava nem jogando. Então assim, as lesões aconteceram, mas o Xavi, acho que ele errou. Ele errou em tirar jogadores em alguns momentos, como tirar o Rafinha em jogos que o Rafinha estava bem, em dar confiança demais ao Dembélé, que é uma montanha-russa eterna. Teve jogo que o Dembélé perdeu 36 bolas no jogo, 36 bolas. Ele estava com a bola 36 vezes e 36 vezes ele ou deu o passe errado, ou deixou a bola escapar, ou foi roubado facilmente. 36 bolas, é um troço inacreditável. Então assim, o Xavi errou. Agora, o Xavi, ele tem um compromisso ali de fazer um trabalho, e que esse trabalho, como eu falei, ele poderia ter percalços. Então assim, isso é importante ser dito, mas acho que o Xavi errou com algumas escolhas, em tirar, em insistir, trocando alguns jogadores de posição, tirando o Rafinha em alguns jogos que não deveria, insistindo com o Pedro, fazendo coisa que o Pedro não funciona melhor. Ontem o Pedro jogando de ponta não funcionou. Então assim, insistindo talvez com jogadores que já deveriam ter aberto ali espaço para outro. Eu, por exemplo, acho que o Busquets, que durante uma década foi um dos melhores volantes do mundo, se não o melhor, eu acho que hoje o De Jong faria melhor. Então assim, você tem uma série de situações que trazem essa questão. E aí é um ponto. O futebol, muitas vezes ele é cruel, muitas vezes ele é
Ele é muito enfático. E o Barcelona foi eliminado com fruto de erros que ele teve nessas partidas. Não tem muito o que dizer. Barcelona perdeu as duas para o Bayern, uma jogando melhor e a outra jogando bem pior. O Barcelona não conseguiu ganhar da Inter de Milão, em que pese ter o pênalti lá que é importante ser dito. Agora é o Barcelona remontar o que ele tem ali para a sequência da temporada, que ele vai ter o Campeonato Espanhol, precisa brigar pelo título do Campeonato Espanhol, está brigando, 3 pontos atrás. Vai ter a Europa League, que eu não sei como o Barça vai encarar, mas eu acho que deveria encarar como corda esticada para ganhar o torneio. É um torneio que o Barça não é a Champions League, longe disso, mas que o Barça precisa ganhar e brigar para ser campeão espanhol. Na minha visão, falei isso algumas vezes, inclusive aqui no canal, o Barça iria estar melhor na segunda metade da temporada, perfeito? Eu já tinha essa previsão. E se você considerar, eu acho que isso vai acontecer. Só que eu não imaginava que ele fosse cair na fase de grupos da Champions. Agora, isso deve acontecer. Um Barça mais encorpado, um Barça melhor na segunda metade da temporada, com uma Europa League no meio do caminho. De novo, não acho vexame, por tudo isso que eu falei no vídeo, mas acho bem decepcionante. E você, como você define a temporada do Barça? Questão financeira. Vou analisar em outro vídeo, tá? Muita gente falando da questão financeira do Barça, tem algumas coisas aí que não correspondem à realidade, muita gente carregando na tinta. Vou falar sobre isso num outro vídeo, porque acho que aqui eu queria analisar futebol, mas é importante a gente falar, vou falar sobre isso num outro vídeo. Como você define a temporada do Barça? Diz aqui embaixo nos comentários, vem aqui, vamos trocar uma ideia, bater aquele papo. Resto do ritual você já sabe que me ajuda muito. Like, se inscrever no canal, sininho da notificação lá no canto, copia o link do vídeo, espalha aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, beleza? Obrigado demais aí pela audiência, um abraço, tchau!